Não, tô brincando. Não, agora vou continuar, ué. Não tô gravando a aula. Tá, ó, se todo mundo que tá aqui, obviamente aqui se interessaram, tal. Neurônio tem alguma coisa que tá faltando entre soma, axônio, filamento terminal, fluxo anterógrado, produção, transmissão, neurotransmissão excitatória, inibitória, tem alguma dificuldade? Tá, por exemplo, cabecinha, rabinho, cabecinha. Ok? 3 tipos de neurônios, aferente, referente, associativo. Quando eu falo célula glial, dá para entender a diferença 50:1, o que elas fazem, sustentação, nutrição, os 4 tipos. Preciso voltar nisso? Não estou fazendo assim para falar que não quero voltar. Se precisar voltar agora, eu volto de novo. Só estou perguntando com sinceridade. Né? Ok. Aí eu comentei sobre o sistema límbico, aí já ficou bem assim. Tá. A última revisão foi sobre a divisão morfofuncional. Eu falei sobre os lobos. De novo, os lobos são pertencentes a qual área dessa divisão morfofuncional? Telencéfalo. Sim ou não? Sim. Então a cebola de fora para dentro é telencéfalo, mesencéfalo, pódico. Tele são os lobos, aquela massa rosa ali é o tele, camada de fora. A própria camada de fora a gente tem uma subdivisão desse quinheiro, lembra? A camada bem mais externa do próprio tele é formada por conjuntos de corpos de neurônios, a massa cinzenta, onde as projeções, os rabinhos estão para dentro formando a massa branca. Lembra disso ou não? Ou seja, a massa cinzenta que está fora é produtora e a massa branca são condutora, transmissora. Perfeito. Isso significa que dentro da massa branca não possa ter massa cinzenta? Eu posso ter massa cinzenta dentro da massa branca? Ou eu só posso ter massa cinzenta na casquinha? Não, são quem então? Os núcleos, lembra? Núcleos, conjuntos de corpos de neurônios dentro da massa branca são os núcleos, dentro do sistema nervoso central. Tá? Então vamos de novo. Se eu tenho uma casquinha lá, cinzenta, um corte frontal, por exemplo, esse é um corte frontal. Se eu tenho a massa cinzenta aqui, aqui a massa branca, eu posso ter conjuntos de corpos de neurônios dentro da massa branca? Posso, são os núcleos. Tá? São núcleos e são funcionais, né? Produzem informação. Então não necessariamente só o meu córtex produz informação, mas os núcleos também são produtores de informação. Vocês lembrarem lá no mesencéfalo, não tinha o núcleo negro e o rubro? Tinha ou não tinha? Eles não são núcleos? Eles estão dentro de uma massa branca, só que eles são massa cinzenta dentro da massa branca. São núcleos, são produtores de informação. Deu para sacar a história? Quando eu tenho um conjunto de corpos de neurônios dentro do sistema nervoso central, tem núcleos, produtores de informação. Quando eu tenho fora, eu chamo do quê? De gânglio. Bom, aí depois dessa cebola, do frontal, do parietal, da parte externa dessa cebola, frontal, parietal, occipital, temporal, o límbico, da ínsula, cada um tem uma peculiaridade quanto à sensibilidade, quanto à motricidade, quanto à parte associativa. Frontais vocês lembram, né? Decodificação das emoções de maneira sensitiva e é o NIP, né? O M do NIP, ele causa motivação, a vontade de uma tarefa motora voluntária. Depois, ainda no frontal, um pouco mais posterior desse lobo frontal, eu tenho o giro pré-central, que é a área do meu homúnculo motor, aquela minha área de somatotopia, aquela área de representação, lembra? A área do pescocinho, do bracinho, da perninha, uma área motora que eu tenho no corpo, que representa o meu corpo, lembra disso ou não? Posso voltar, Júnior? Quer que volte? Às vezes vocês podem ter anotado como parietal, mas ainda fica no frontal. O que fica no parietal é o núcleo sensitivo. O sensitivo fica no parietal. Só para a gente ter uma ideia, sabe? Tá.
Tá, então vamos lá. Eu vou separar de externo para interno. Eu vou descascando a massa de fora para dentro. A parte mais externa da minha massa é a minha parte cinza. Mais externa de todos. É o que eu conheço como córtex. É a massa cinza. É uma massa produtora de informação. Por que ela é produtora de informação? Porque para ela ser cinza, é porque ela é formada do quê? Hein, gente? Proteína, muitos corpos de neurônios, então ela é cinza. Só que tem uma hora que essa casquinha acaba. E aí começa o quê? O rabinho. Vamos! O rabinho. O rabinho é cinza? Não, o rabinho não tem gordura. Então o rabinho não é cinza, o rabinho é o quê? Branco. Você consegue ver a gordura numa lâmina histológica? Não, gordura não cora, né? E eu sei que vocês sabem que gordura não cora, for uma por favor. E aí eu confio. Vocês tiveram uma aula aqui uma vez no ano passado, ou esse ano, o Maír ficou explicando umas coisas. Aí eu vou falar para você, bicho. Então o que eu tenho? Cinza e eu tenho branco. Sim ou não? Então a camada mais interna do meu telencéfalo é branca. Ah, professor, significa que toda essa camada mais externa é o tele? Sim. O telencéfalo é essa camada de fora. Sim ou não? Sim. Então aqui eu tenho cinza e tenho branco. Não significa que dentro desta massa branca de rabinho, não significa que eu não possa ter o quê? Núcleos. O que são núcleos? Núcleos são conjuntos de corpos de neurônios dentro do sistema nervoso central. Massas cinzas dentro de uma massa branca. Então eu não tenho produção de informação só na casca. Eu tenho produção de informação aqui, eu tenho produção de informação aqui, produção de informação aqui. Isso aqui é o meu tele. Esse tele reveste tudo. Se ele reveste tudo, eu tenho uma parte do meu tele na frente, uma parte do meu tele atrás, uma parte do meu tele do lado. Tá? E aí o que eu tenho? Primeira parte do tele que a gente viu. Lobos frontais. É parte do meu tele. Sim ou não? Quando eu trabalho função para isso, as funções são sensitivas, motoras. Precisando de ajuda, Jack? Brincadeira, né? Deixa eu perder aqui. Sensitivas, motoras e quais as outras? Associativas. Ótimo. Sensitiva, motora e associativa. E aí, o que eu faço? Qual a função sensitiva do lobo frontal? Decodificação das emoções. Quais emoções? Quais emoções? Aí que é importante. Não é a emoção de tocar a pele. Não é a somestésica. Não é a do tato. Não é a aferência sensitiva do tato. São dos sentidos especiais. Visão, audição, gustação, olfação. Você viu alguma coisa, te tocou, te deixou excitado emotivamente? O Henrique é brincadeira, o Henrique já quer pular pro límbico toda a aula, mas tudo bem. E aí, olha, de maneira sensitiva, o que o lobo frontal faz? Decodifica as emoções, ele dá uma peneirada, a peneirada inicial dessas emoções, tá? Decodifica inicialmente essas emoções, advindas desses sentidos especiais, da visão, da audição, uma música que você lembrou e te causou alguma coisa, uma comida que você comeu, isso de maneira sensitiva. De maneira motora, o que o lobo frontal faz? Ainda no nosso tele, o que o lobo frontal faz de maneira motora? Ele motiva, motivação, vontade. Ele te gera o quê? Ali é produzida a tua vontade.
Vontade do quê? Vontade motora. Vontade motora, vontade de realizar uma atividade motora, uma tarefa motora voluntária, não involuntária. Involuntária você não consegue. Você consegue? Bate mais. Quiloniótica, agora te notar. Não consegue. Motora não é voluntária. Eu quero subir na cadeia. E assim vai. Tá? Então você tem o seu M do MIP. A motivação está onde? No lobo frontal. Qual a área do lobo frontal? A bem polar, a bem da frente aqui, ó, bem anterior aqui. Bom, mas com relação à atividade motora, o lobo frontal só motiva. Ele também faz o quê? Integra. Ele integra onde? No homúnculo. O homúnculo vai estar onde? No lobo frontal ainda, mas um pouco atrás, em um giro chamado de giro pré-central. Lembra que tinha no giro pré-central? O homúnculo, cabecinha, pescocinho, bracinho. Maravilha. Ah lá, o homúnculo. Sim ou não? Então quer dizer, eu quero pegar o apagador com as mãos. Essa informação vai para onde? Para a área da mão. Deu para entender? Eu motivo e aqui eu integro. A área do giro pré-central é uma área de integração da atividade motora voluntária. É a área da integração da atividade motora voluntária. Ok? Então significa, professor, que esse envio de informação é uma tarefa associativa? Claro, cara pálida. O envio da informação de motivação para integração é uma atividade que associativa. Sim? Sim. Então eu já sei que o lobo frontal faz. De maneira sensitiva ele codifica as emoções, de maneira motora ele causa motivação à vontade e também a integração com a área do corpo que irá se mover, que irá executar a tarefa. Maravilha. Depois do lobo frontal, o que nós vimos ainda no telencéfalo? Parietal. Os lobos parietais eles ficam do sulco central para trás. Do sulco central para trás. Sulco central para frente, giro pré-central. Sulco central para trás, giro o quê? Pós-central. Eu também tenho um homenzinho no giro pós-central? Tem ou não tem? Tem, também tem um homenzinho. São dois, o sensitivo e o motor. Tem um homenzinho? Tem. Só que esse homenzinho não é mais um motor, é um homenzinho sensitivo. Porque o lobo parietal, ele não está escolhendo a área do corpo para movimentar, né? O giro pós-central, o lobo parietal, não está escolhendo a área do corpo para movimentar. Ele está escolhendo o quê? A área do corpo da qual foi tocada. Ele capta a sensibilidade. Ele interpreta, melhor dizendo, a área da sensibilidade. Professor, quer dizer que esse pré-central, ele envia informação eferente? Sim. Significa que o pós-central, ele recebe informação aferente? Sim. Sacou? O giro pré-central envia informação para o corpo. O giro pós-central recebe informação do corpo. Informação agora sim. Somestésica, tato, pressão, temperatura, dor. E aí aonde eu toco, isso é enviado para a área do corpo da qual representa a minha área externa. Se eu tocar no ombro dela, essa informação de tato sensitiva caminha pela inervação. Inervação primeiro aqui de dermátomo de C4, do quarto segmento medular, entra pelo corno posterior da medula, faz sinapse contralateral do corno, sobe via aferente, se for de dor para no tálamo e depois vai para o giro pós-central, se não for de dor já vai direto para o giro pós-central, e ela entende que está sendo tocada no ombro. Então o giro pós-central ele recebe informação, e o giro pré-central ele manda.
Eles se ligam? Não, eles não se conectam aqui. Não. Um faz uma coisa, outro faz outra. Um faz uma coisa, um recebe uma informação e o outro manda outra. Só que eu posso ter isso de maneira quase que automática? Claro que eu posso ter uma aferência e uma referência. Mas aí não tem a ver com o sistema nervoso, não tem a ver com o encéfalo. Isso ocorre na área da medula, que é o reflexo de estiramento. Você tem uma informação sensitiva e você descarrega um efeito motor. Só que isso é um reflexo, o quê? Simples de estiramento. Reflexo automatizado. Não precisa chegar aonde? No córtex, tá entendendo? Isso já se resolve na medula, no segmento medular. Tá? Ótimo. Depois do giro, depois do lobo parietal, tinha logo o quê? Como? Tem? Temporal. Vamos pra fora, velho. Aula. Temporal, Tá certo. Lobo temporal. O que o lobo temporal fazia? Vou perguntar no lobo temporal também, que eu tenho que dar. O que o lobo temporal faz? Decodificação o quê? Auditiva. Vem o sinal sonoro, onda senoidal, sinusoidal, onda mecânica, aquela história. Passa pela membrana timpânica, 3 ossículos martélios de bigorna. Aí dá uma modulada nesse som. Esse som vai para a cóclea, estrutura em formato de caracol. Aí vem a estrutura inervada. Esse nervão vestíbulo coclear leva a informação para o lobo temporal. Eu interpreto a sonoridade. Lembra da história? Gente, não tem erro. Então a pessoa que é surda, o surdo, ou ele não capta, ou ele não transmite, ou ele não interpreta. Deficiente visual também, né? Ou ele não tem bastante ocular, tem uma lesão de córnea, não sei o que lá, alguma coisa, ou ele não transmite via segmentada neuronal para o lobo occipital, ou o lobo occipital dele está com falha. Depois de temporal tem quem? Exatamente o que eu acabei de falar, que é o occipital, decodificação visual. Tá? Só lembrando que as informações obtidas do olho direito, as informações luminosas vão para o lobo esquerdo e direito. Informações luminosas obtidas do globo ocular esquerdo vai para o lobo direito e esquerdo. Tá? Depois de occipital, aí sim, vamos lá. Vamos, Henrique, agora você não está. Límbico, começou bem, aí agora está. O que você fala para mim? Já passou. Depressão? Amendoim? Você sabe o que é o amendoim? Piada. Bom, não vou falar coisa, piada. Depois que tiver uma pausa nas gravações, eu falo. Lobo límbico. O lobo límbico, ele ainda está no telencéfalo? Sim. O lobo límbico é um dos mais profundos do telencéfalo. É o límbico e o lobo da ínsula. Tá? Então nós não vamos ver o lobo da ínsula, porque ele é um lobo associativo entre os outros lobos e ele auxilia na decodificação auditiva do temporal. Nós vamos ver mais aí quem? O límbico. O lobo límbico, ele é um lobo que acompanha a região cingulada. É uma curva. Eu tenho uma área de corpo amidaloide, uma área de giro do símbolo e uma área de hipocampo. 3 áreas um pouco mais concentradas e específicas. São 3 giros. Eu tenho 3 ou mais, mas aqui os mais específicos, 3 giros para formar o meu lobo límbico. É um lobo profundo. Tem uma ideia do quanto ele é profundo? Já logo abaixo dele eu tenho o corpo caloso, que é a última estrutura do télio. Então ele é bem profundo. Acima dele tem toda aquela massa rosa do télio. Tá? Então esse lobo límbico, ele, por ser profundo, ele rege o quê? Situações mais primitivas. Não situações de vanguarda como nós temos aqui na camada do córtex, na casquinha do Kinder Ovo. Na casquinha do Kinder Ovo são informações mais recentes, mais acuradas, mais esmiuçadas, são tarefas mais específicas. No lobo límbico, mais primitivas, por exemplo. Aqui nessa área de giro do símbolo, giro singulado, símbolo significa círculo, semicírculo, cintura. Então nessa área dessa cintura superior aqui, nessa área do giro do símbolo, o C, o que eu tenho? A área dos instintos. Dentro desses instintos, eu tenho também o instinto
sexual. E aí eu acabei citando o instinto sexual para atividade masculina, no caso, tem uma via de condução muito maior com o lobo occipital e para as mulheres muito maior com o lobo frontal. Então a conexão com a área do olfato é muito maior para as mulheres e com a relação dessa área límbica com a parte visual é muito maior para os homens, entendeu? O estímulo para o homem é muito mais visual, para a mulher é muito mais olfativo, outras coisas. Agora entendi. Sim. E o corpo amidaloide, uma área mais inferior aqui, próximo inclusive da área hipocampal. O corpo amidaloide é responsável pelo medo e raiva, o que configura aqui uma possível lesão aí derivada de um acidente vascular, ou de um trauma direto, ou uma redução de neurotransmissores, pode levar o indivíduo a ter muito mais medo do que realmente deveria, por uma tarefa, uma situação simples, uma situação impositiva simples, diferente, por exemplo, de um grilo, o cara pode ficar histérico. Ou, por exemplo, ao contrário, coloca o cara no penhasco, o cara não tem medo nenhum. Não tem medo nenhum. As duas situações, ou por um aumento neurotransmissional, ou por uma queda neurotransmissional acentuada, ou por uma lesão também. Uma lesão de trauma direto, uma pancada, um traumatismo crânioencefálico, ou, por exemplo, um acidente vascular encefálico. Alguma coisa que faça com que morfoquimicamente não funcione, ou ele vai ter aquilo muito exacerbado ou aquilo muito reduzido. Ok? E depois a área basal, aqui que é a área do hipocampo, giro hipocampal, é a área da memória. Note que a nossa área da memória está num circuito primitivo, está num circuito ligado a emoções e situações muito primitivas, com aquilo que nos afeta como primatas, a gente pode dizer. Então, você quando vai aprender alguma coisa, aprenda de maneira visceral. Nunca mais você vai esquecer. Se debruça em cima do estudo. Sim ou não? Então, se nós podemos considerar uma área como o nosso HD, é essa área aí do hipocampo. Sim? O que você quer? Fala, Gui. Tá tranquilo? Pessoal, esse foi o que? O nosso teste. Diga. Valneiro? Não? Quer entrar para esse pouquinho? Então entra, pode entrar. Pode entrar. Assiste. Esse é o nosso o quê? O nosso teleencefalo. E depois disso, sequencialmente, descascando essas camadas, passando por uma situação de uma área um pouco mais profunda, e uma situação também agora diferente, nós vamos para o nosso diencefalo. Diencefalo é uma área rica em quem, Priscila? Em Priscila. Uma área rica em núcleos. Uma área rica em quem? Então não estou mais em tele, estou numa camada mais profunda. Eu estou em diencefalo. Nesse diencefalo, eu tenho quem no diencefalo? Núcleos da base. Núcleos da base. Núcleos da base. Não dá, né, cara? Núcleos da base. Quais são os núcleos da base? Cutâneo, globo pálido, núcleo caudado. Muitos desses são núcleos da base. Ok? O que os núcleos da base fazem? Lembra do MIP? Principalmente eles fazem quem? P. Programação. Lembra da tarefa motora voluntária? Eu quero pegar a caneta com a mão. Já sei que eu uso a mão. Agora, de que maneira eu vou usar a mão? É abrindo? É fechando? É esticando o braço? É dobrando o braço? Quem vai me dizer isso são quem? Os núcleos da base. Então vamos citar dois. Por exemplo, o globo pálido e o cutâneo. Certa vez eu acho que eu citei tarefas de contração isométrica e isotônica, não é isso? Vocês não tem aí? Citei a atividade do dentista, do odontólogo. Falei ou não falei?
deixa o tronco o quê? Parado. Iso é mesmo. Por que iso é mesmo? Lembra daquela história? Você fabricar um produto todo igualzinho, como diria no interior, todo igualinho, né? Você fabricar tudo bonitinho, igualzinho, você tem que ter um ISO, não tem? ISO 9001, ISO 9002, tem um carimbo de ISO. ISO significa mesmo. O que é uma contração isométrica? Métrica te lembra do que? De medida. ISO mesmo, mesma medida. Uma contração isométrica tem movimento na articulação? Não. Você contrai sem movimentar. Como é que você contrai um músculo sem movimentar? Assim, por exemplo, dá uma olhada no bíceps. Eu estou contraindo o bíceps sem movimentar o cotovelo, concorda? Isso é uma contração isométrica. São contrações de sustentação. Você, dentista, você não tem que manter o seu corpo inclinado e depois movimentar? Ou você vai movimentar, ter uma tarefa na ponta ali, na mão, uma tarefa motora esmiuçada, e teu corpo vai movimentar junto? Não, você vai parar o corpo e movimentar o braço. O núcleo da base que te programa por uma contração isométrica, por exemplo, é o globopálido. Enquanto isso, o tutame manda informação programada para sua mão, por exemplo, trabalhar isotônica concêntrica e excêntrica, por exemplo. Então aqui eu tenho uma contração isométrica e aqui isotônica concêntrica e excêntrica. Deu para entender? Os dois são movimentos. Os dois são. O músculo quando contrai, histologicamente ele está movimentando. Mas eu entendi a sacada tua. Um movimento angular, né? Você quer saber? Isso, que é o isotônico. Isotônico concêntrico, quer dizer, contra a gravidade, e o excêntrico a favor da gravidade. Um movimento que é frenado. Tá? Então, sim, aqui eu tenho movimento angular e aqui eu tenho isometria. Entendeu a importância dos núcleos basais? Tá? Só que dentre eles nós não temos só esse tipo de controle. Lembra de tálamo e hipotálamo? Tálamo e hipotálamo. O que eles fazem de tarefa para você? O que eles estão regendo e hierarquizando no seu corpo? Temperatura. Dá uma olhada. Eles são controladores térmicos. Eles funcionam como o quê? Como um termostato biológico. Caiu muito a temperatura, está muito frio. Essa informação somestésica de frio vai para tálamo e hipotálamo. Se está muito frio, o que o tálamo e o hipotálamo vão mandar de eferência para o sistema nervoso autonômico? Vão mandar o quê? Informação eferente autonômica. Se está muito frio, para eu ter uma piloereção, para o pelo ficar oriçado, para o poro fechar, para eu não perder calor para o ambiente, para eu diminuir o processo de convecção térmica, de perda de calor. Sim ou não? Reserva calor, diminui meu frio. Agora, se é muito quente, o oba-oba, vou lá na praia, 40 graus à sombra, eu tenho que ficar reservando calor? Não, meu tálamo e hipotálamo compreende que está muito quente, envia informação eferente, involuntária. O poro vai o quê? Dilatar, vou perder calor, vou suar, sudorese, vou suar constantemente, sudorese frequente, vou aumentar o processo de convecção térmica e perder calor. Aí eu falei uma coisa na aula passada, foi aquela dúvida que tive uma vez, na faculdade, por que em um calor extremo você arrepia também? Por proteção, porque o calor está tão extremo que está causando o que? Queimadura. Então você arrepia para proteger. O estímulo não está sendo mais térmico, está sendo estímulo doloroso, que é o que acontece quando você deixa o carro no sol durante umas 5 horas, e aí depois aquele sol do meio-dia, você foi comprar não sei o que para sua mãe. É o que dá mais raiva, coitado da sua mãe, né? Vai dar raiva quando não é para você, né? E não deveria, né? Você deveria fazer com gosto, né, Flávio? Você é altruísta, né? Você é um cara bacana, você faz de bom grado. Aí você foi fazer. Era para fazer. O carro ficou 5 horas lá no sol. Você não colocou nada no carro. Nem aquele negócio para proteger, para refletir, nada. Ficou na raça. E aí você estava na fila da Caixa Econômica Federal. Ar-condicionado quebrado. Calor. Você voltou pro teu carro. Você abriu a porta. Essa sucursal do inferno. Parece que você estivesse sentado lá no capeta lá. Você entra, você não arrepia. Aquele calor não está mais provocando o quê?
um efeito térmico, mas está provocando nos seus receptores, está estimulando não mais termorreceptores, como o corpúsculo de Krause, por exemplo. Está estimulando terminação nervosa livre, que é corpúsculo que não é corpúsculo, não é uma terminação livre, que é o receptor para dor. E aí você tem uma piloereção por proteção. Bom, além de temperatura, tálamo e hipotálamo também decodificam o quê? Situações relacionadas à ingesta, à fome, saciedade e voracidade. Se a gente dividir tálamo e hipotálamo em 3 partes, nós particionarmos em 3, a parte central é responsável pela saciedade e as laterais responsáveis pela voracidade. A parte central, saciedade, não é isso? Não é isso? Tudo tem marcado? E as partes laterais, o quê? Voracidade. Lembra da história do experimento com o macaco? Oi? Lembra do experimento com o macaco rhesus? Que você eletroestimulava a massa encefálica central e lateral do tálamo e hipotálamo, ora ele comia vorosmente, ora ele tinha saciedade. Não lembra disso que eu falei? Não. Tem um macaco utilizado para estudo chamado macaco rhesus. Você não lembra disso? Aliás, assim. Esse macaco, ele é estudado para estudo. É usado para estudo, aliás. Faça um corte transversal na calvária, tira a calota craniana, a bomba craniana, corta-se o corpo caloso, se tem um acesso crânio-caudal, então por via corpo caloso, entra na região medial, a gente chama a região medial do tálamo e medial do hipotálamo, e aí se estimulando essa área, você vai ter o quê? Uma sensação do quê? De saciedade. Estimulando áreas laterais, você tem o quê? Voracidade. Tá? Então fizeram as duas experiências, quando estimulava a central, o que o macaco ficou? Sem comer durante 2, 3, 4 dias. Quando estimulava lateralmente, fechava-se a calvária, passava o efeito anestésico, o macaco não parava de comer. Aí, de onde vem aí a ação dos moderadores de apetite? Muitos moderadores de apetite têm ação na região de tálamo e hipotálamo. Tá? Agora, obesidade é um assunto completamente separado, que ele demanda muitos fatores, é multifatorial. A causa da obesidade é multifatorial. É ambiental, é genética, é hormonal, é neural. Então não dá para falar de obesidade aqui. Teria que falar de hormônio grelina, leptina, já falei para vocês, né? Tinha que falar de um experimento chamado de experimento de parabiose entre 2 animais, mas vai demorar um pouco. Então não dá para ser agora. Além disso, o tálamo, o que ele faz? Ele, por si só, o tálamo ele decodifica o sinal de dor. O tálamo decodifica o sinal doloroso. Ok? Pisei, sentiu, tálamo interpreta que dói. Ele nem sabe onde dói, mas ele interpreta que dói. Como é que você vai? Quem sabe onde dói? Vai pôr um músculo sensitivo para a área do pé, por exemplo, que usei pé no Flávio. Desculpa, Flávio. Me desculpa, professor, se eu passei do limite. Tá, beleza. Depois de diencéfalo, o que eu tenho nessa sequência? Vou aumentar essa seta aqui. Quem eu tenho depois do diencéfalo? Eu tenho mesencéfalo, área que parece uma mesa. É o terço proximal do meu tronco encefálico. Aqui, no tronco. Eu precisei trazer a santa hoje. Eu não falei do mesencéfalo. O cara fez ao contrário isso aqui, cara. Ele fez o mesencéfalo certo, só que ele colocou o bulbo em cima da ponte. Meu Deus do céu. Tem que trazer a santa. Eu queria trazer a santa. Você lembra a santa? Sabe a história, né? É o Buda. Seu tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Sulco mesopontino, sulco bulbopontino, de onde emerge a maioria dos meus pares de nervos cranianos. Lembra dos 12 pares? Olfatório, motor, lá. Eles emergem, os pares emergem muito de onde? Deste sulco mesopontino e bulbopontino. Calma, isso aí é para depois do intervalo. Mesencéfalo. Eu tenho quantos núcleos mesencefálicos? Muitos, mas eu vou trabalhar com 2. Eu tenho o núcleo rubro e o núcleo da substância nigra ou substância negra.
funcionar como um atalho para o movimento motor já aprendido. Então toda a tarefa do meu MIP, da qual eu já sei, eu já fiz, eu já treinei, não precisa passar novamente pelo circuito que eu conheço como alça aberta. Eu apenas me motivo e esta informação de motivação, ela vai passar para onde? Para o núcleo rubro. É uma tarefa que eu já sei como fazer. Então o núcleo rubro, ele leva essa informação já aprendida para o trato rubro e depois para a movimentação corporal. Tá? Então se eu perguntar a função do núcleo rubro, é um núcleo que capta o quê? Motivação de informações já aprendidas. Informações motoras das quais eu já tenho, já sei como fazer, como fazê-las, né? Vamos aí gramaticalmente. E outro dia, o que aconteceu outro dia? Eu estava lembrando de você, é por isso. Eu falei assim, como é que eu falei? Não, lógico que eu sou humano. Outro dia eu falei assim, eu falei uma coisa, você achou que eu tivesse errado a palavra, se assoprou para mim, cara, uma ansiedade, assim, para eu não errar. Eu falava assim, quando ele falou, agora eu não vou lembrar, mas você falou assim, professor, isso é aquilo, eu já sabia que era, mas a minha pressa que fez eu falar o contrário. E o Fábio ficou assim, professor, eu estava falando não sei o que lá, e eu falei menos, mas eu sei, lógico que é menos, né? E eu estava aqui, eu ia falar menos uma das coisas, e eu acabei falando menos, aí eu falei, professor, menos, não é menos. E eu dava vontade de falar assim pro Fábio, mas não podia perder o fio da meada. Eu sei que é menos, não é menos. Fala da história. Vamos. Então, a tarefa que passa pelo núcleo rubro é uma tarefa já aprendida, de que eu já sei. Eu motivo, assim como eu motivo para todas as outras tarefas, só que quando eu já aprendi a tarefa, e quando eu percebo que ela está mais ou menos automática, eu apenas motivo, não preciso integrar, programar para executar. Essa tarefa motivada vai direto para o núcleo rubro e ele a transporta para o condutor rubro, ou seja, para os feixes rubros, para a via rubro. Então eu tenho feixes rubros na medula? Claro, e esses feixes levam para todos os segmentos dos pares de nervos espinais. Tá? Então o núcleo rubro, ele faz o quê? Leva informação já aprendida, aquela que vocês consideram como automatizada ou automática, o que não é verdade, não há tarefa automática. Ok? Segundo, no mesencéfalo nós temos a substância nigra ou substância negra. O que eu tenho nessa substância? Melanina e dopamina. Pigmento da pele, a gente tem o melanócito, a célula dos melanina, que depende muito também da vitamina A. E no sistema nervoso central também eu tenho melanina. Mas ela só serve para dar cor naquele núcleo rubro? Não, manter o pH. O pH para a dopamina, que é a substância ativa, poder coexistir. Tá? E essa dopamina é um neurotransmissor. Nós vimos aqui hoje a dopamina sendo recebida nos receptores D2, ali na massa encefálica. Dopamina sempre excitatória para o sistema nervoso central, não é? Então esse núcleo rubro aí, a substância negra aí, ela o que? Produz essa dopamina. E aí eu citei uma patologia, da qual acaba tendo seu sinal clínico devido à diminuição ou cessação completa da produção de dopamina, que é o Parkinson. Lembra da história? Mas por que o Parkinson aparece? Professor, por que a falha acontece na substância negra ou negra? Por que ela acontece? Também é multifatorial, mas de base o indivíduo tem o quê? Uma predisposição genética, gênica. Há um gene que foi descoberto em 2012, o principal gene aí da decodificação da falha proteica, do locus específico para Parkinson. Eu posso trazer inclusive aí o artigo para vocês. Foi um artigo que saiu na Nature, né? Nós temos duas revistas de alto impacto no mundo, a Nature e a Science. São revistas aí com JCR, Journal Citation Report, que é o fator de impacto da revista altíssimo, sempre acima de 10, que é o fator de impactação da revista. Então a Nature e a Science são as melhores revistas do mundo, as mais confiáveis. Tá? O que acontece?
Eu tenho uma predisposição genética para o Parkinson, uma predisposição genética. Então quer dizer que se eu for exposto a um fator ambiental, tiver predisposição genética e o Flávio não, eu acabo por ter mais chance de apresentar o fenótipo do Parkinson do que o Flávio, que não tem o genótipo, então ele provavelmente não vai apresentar o fenótipo, que é a característica clínica desses sintomas. Tá? E aí vocês sabem, eu imitei todos os sintomas do paciente com Parkinson, não vou perguntar sobre isso. Tá? Eu não vou imitar de nenhum, não precisa. Tá? Aí o que o indivíduo faz? O indivíduo faz o quê? Toma a dopamina, ele dopa, levodopa. Isso funciona em quadros iniciais, talvez intermediários, quadros avançados não. Mas como é uma transmissão eletroquímica, eu posso não só mexer na condição química, né, Flávio? Eu posso mexer na condição elétrica. Eu posso dar um suporte elétrico para o encéfalo desse paciente. Nós temos hoje em dia microchip instalados nessas regiões que demandam um potencial intermitente para a área do mesencéfalo e, consequentemente, fazem com que os sintomas, aí, a parte clínica seja reduzida ou amenizada, tá? Mas é difícil achar uma cura. De um ponto de vista químico, veja, uma das grandes causas aí é a redução do influxo de cálcio no sistema nervoso central. Nossa, professor, tem o cálcio na cabeça, na massa, no miolo? Tem, mas não é o cálcio mineral, é o cálcio iônico. É a diminuição do influxo de cálcio iônico. Diminui o influxo de cálcio, diminui a entrada de cálcio no sistema nervoso central, de íons cálcio. Tá? Isso é problemático, não só para o Parkinson, mas também para o Alzheimer. Mas o Alzheimer tem outras coisas, né? Tem o aumento da produção de lipofuscina, por exemplo, de aumento da produção de proteína amiloide, aí o Alzheimer é outra história. Pessoal, intervalinho, depois nós voltaremos, continuaremos com ponte bulbo e depois a parte de inervação orofacial.